Olá, muito bom dia a quem nos ouve. Eu sou o Gabriel Davi e está começando mais um Arquibancada Mac na Rádio Mackenzie. Hoje o tema do nosso programa será um assunto muito polêmico no futebol brasileiro, que é a transformação dos clubes brasileiros em sociedades anônimas do futebol, as chamadas SAFs. Para isso, teremos na bancada a presença de 3 comentaristas muito especiais. Queria começar apresentando ele, Lucas Calil. Muito bom dia, como você está? Bom dia, GD, Thiago, Cris. Prazer aqui estar novamente aqui nessa bancada aqui da rádio. Prazer aqui estar falando com vocês. De costume aqui, um ruf aí, dando bom dia para todo mundo. E é isso, vamos falar aí sobre esse tema é bom. Acho que desde o ano passado esse tema está sendo muito falado aqui no futebol brasileiro. E eu acho que daqui, até ano que vem, até daqui 2 anos, já se fala muito mais, né? Porque muitos clubes ainda vão se transformar em SAF. É isso mesmo, desde o ano passado, quando foi permitida essa transformação, os clubes brasileiros começaram a se movimentar e cada vez mais vão surgindo os clubes como empresas. Queria dar um bom dia também para o Thiago. Muito bom dia, como você está? Bom dia para todo mundo que está assistindo, bom dia GD, bom dia Calil, bom dia Cris. Muito bom estar aqui de novo, segunda vez que eu venho já na rádio esse ano, então muito feliz de falar do SAFs, que é um assunto bem importante de ser comentado. E completando a bancada também tem o Christian aqui. Muito bom dia, Christian, tudo bem? Bom dia, GD, Thiago, Lucas Calil, todo mundo que está acompanhando a live, inclusive um beijo para minha mãe e para o meu pai que estão vendo aí, fizeram questão de ver essa live. Mas enfim, acho que hoje o tema vai ser muito interessante de ser debatido. É algo que está mudando o futebol, né? Tanto aqui no Brasil quanto mundo afora, né? E vamos ver no que vai dar. É isso aí. Então, para começar a conversa, eu vou fazer uma breve explicação sobre o que são as SAFs, né, que estão surgindo agora aqui no Brasil. A criação, as SAFs são as criações ou a transformação dos clubes em clubes e empresas, né? Empresas, então elas agem como empresas mesmo normais que a gente encontra aí pelo Brasil. Ela foi permitida a partir do dia 6 de agosto de 2021, quando foi promulgada a Lei 14.193, que permite que os times de futebol se transformem nessas empresas que têm como atividade principal a prática do futebol em competições profissionais e possuem fins lucrativos. Então a diferença das SAFs para os clubes tradicionais é que elas possuem fins lucrativos, né? Por exemplo, se a gente pegar o Flamengo atualmente, o Palmeiras, eles não têm essa necessidade do lucro. No entanto, para que um clube se transforme nessa empresa, é obrigatória a adoção de medidas de gestão, transparência e responsabilidade, e também é necessário que os membros do Conselho Deliberativo de cada instituição aprovem essa transformação. Então, esses dirigentes, esses membros do Conselho Deliberativo vão estar abrindo mão dos seus poderes e dando eles para o futuro investidor que for comprar esse clube. A aprovação dessa lei foi uma forma de incentivar e viabilizar a sobrevivência de clubes altamente endividados, que a gente tem muito aqui no Brasil. Os investidores entram com capital para a realização de investimentos e também para o pagamento de dívidas. Essas dívidas, por conta dessa lei, foi arrumado um meio que elas poderão ser parceladas por meio do regime de centralização, que compromete 20% das receitas dos clubes para o pagamento dessas dívidas até o fim do sanamento de todas elas. E para começar aqui, a primeira pergunta, eu gostaria de saber de você, Christian, qual a sua análise sobre essa transformação dos clubes em empresas? Você acredita que essa é a melhor solução para a sobrevivência do futebol brasileiro? Não tem jeito, porque o futebol brasileiro, na minha opinião, vive de lucro. Nos anos 80, assim, até inclusive peguei isso num texto do Casagrande, do Globo Esporte, o futebol era visto como uma instituição social, certo? Então, tipo, não tinha tantos holofotes assim, não era tão bem visto assim quanto agora. Agora tá no auge, sabe? É um negócio totalmente popular. Então, assim, a criação das SAFs é justamente para o time sobreviver. Vê o caso do Cruzeiro. O Cruzeiro, até peguei aqui uma anotação, tá com uma dívida de 897 milhões. Agora tá pagando, né, com o Ronaldo e tal, mas isso se deve muito às más gestões, né? Muitas vezes as pessoas que acabam fazendo a gestão dos clubes, como instituição social, acabam querendo se beneficiar. Um exemplo foi o caso da Portuguesa, que era um clube, completamente tradicional, tinha bastante história, só que por conta de más gestões, agora nem tem divisão e só joga a Série A1 do Paulista. Então, as SAFs eu acho que para a sobrevivência do futebol brasileiro é essencial. Mas, é uma coisa que a gente vai debater depois, mas não dá para simplesmente falar, não, agora virou SAF, o time vai ficar rico. Não, coisas completamente diferentes. Mas depois falo mais sobre isso.
É um assunto realmente muito complexo, né, que a gente vai debater ao longo aqui do nosso programa, mas você muito bem disse, né, nos anos 80 tinham os clubes brasileiros que tinham grandes craques, faziam bons jogos, tinham uma boa qualidade de futebol, mas realmente não se preocupavam com essa parte da saúde financeira do clube, gastavam o que não tinham, e agora os resultados a gente vê atualmente. As SAFs chegam com essa promessa para conseguir reestruturar o futebol brasileiro. Você, Thiago, acredita que essa é a melhor solução ou tem alguma outra alternativa? Olha, acho que muito do que a gente está vendo hoje em dia, acho que reflete no que está sendo os clubes. Por exemplo, a gente já viu 3 casos aqui, pelo menos que eu saiba, de SAF no Brasil. O Botafogo, recentemente, que acho que foi o primeiro ali a ser anunciado ali, com o John Textor, e já começa a haver bastante investimento por parte dele e do time. O time consegue estar sendo bem reestruturado com novos jogadores, mas para mim eu acho que é a melhor solução no momento. Para clubes que estão em baixa ou clubes que não estão com uma estrutura tão boa como você vê hoje em dia Flamengo, Palmeiras, até Atlético Mineiro, mas ainda tem uma dívida muito grande. Você vê que esses clubes eles conseguem se reestruturar muito pela questão de já ter uma gestão muito boa pelo Palmeiras por parte da Crefisa, que tem um investimento muito forte, e acho que daqui para frente vai ser o ideal pro resto dos outros times do Brasil ter esse SAF para conseguirem os outros times conseguirem também se reestruturar e ter uma competição cada vez muito, muito mais forte aqui no Brasil. Eu concordo com você. Eu acho que é uma boa saída para conseguir reestruturar esses clubes brasileiros que estão endividados, mas eu acho que a presença de uma SAF no país, no futebol, muda muita coisa além da gestão. A gestão é muito importante, mas tem toda a cultura de um país. A gente já vai falar mais sobre isso, mas eu queria saber a sua opinião também, Calil. Você acha que as SAFs são a melhor maneira de reestruturar o futebol brasileiro? Eu concordo, eu acho que sim. Eu acho que é para tentar igualar o futebol brasileiro, né? Porque hoje a gente vê essa desigualdade, digamos assim, porque a gente sempre vê nesses últimos anos, tem Flamengo, que está bem reestruturado, Palmeiras, que também está bem reestruturado e com a ajuda da patrocinadora, Atlético Mineiro, que foi investido uma grana absurda, então também tá pagando suas dívidas, tudo tá construindo um estádio, Atlético Paranaense, que sempre briga por Copas, e a gente vê o balanço financeiro dos caras está sempre bom, tá de baixo, subiu, com o presidente lá, o Petralha. Então, acho que assim, esses times que estão pegando a SAF, que estão indo para a SAF, que estão se tornando SAF, é para tentar se igualar. Você vê o Cruzeiro. Vou pegar o exemplo do Cruzeiro. Hoje, o Ronaldo pegou esse time, fez esse time para sanar as dívidas. A gente não sabe que não vai ter contratação de peso, o clube não vai estar em alta, talvez o clube nem suba para a Série A. Mas hoje, a realidade do Cruzeiro é para pagar suas dívidas. Diferente do Botafogo. O Botafogo, o John Textor entrou para isso. Para tentar daqui, sei lá, já acho que saiu o planejamento do Botafogo, né, com o John Textor, que eles pretendem chegar a Libertadores, acho que daqui 5 anos, e já começar a brigar pelos títulos. Então acho que assim, cada clube tem sua realidade diferente perante a SAF. E eu acho que a SAF entrou para isso, para tentar igualar os clubes brasileiros. E é uma boa, né? Eu acho que esses times grandes como Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, eu acho que não precisam disso, né? Eu acho que dificilmente também vão se tornar SAF. Mas por conta disso, né? Já estão ricos, a sua situação financeira já está tranquila. Então acho que é isso. O problema hoje é sanear as dívidas. Os clubes brasileiros têm esse problema. E eu acho que eles só entenderam isso, que é um problema quando aconteceu com o Cruzeiro, né? Porque até, sei lá, 5 anos atrás, 4 anos atrás, era legal ter dívida. Tenho dívida, tô contratando, não importa, não vou me cobrar. Mas acho que quando viram o lance do Cruzeiro, que foi pesado, né? Acho que foi pesado também porque saiu muito na mídia, né? Saiu na Globo, fantástico. Quando sai nisso é porque a coisa é complicada. Então acho que assim, entraram na SAF para sanear as dívidas. Eu acho que daqui 5 anos a gente vai começar a ver o sucesso disso, ou não, né? Porque é muito novo, é muito cedo para falar o que vai ser o futuro da SAF. Ainda mais aqui no Brasil, que é muito novo, né?
Eu concordo com você. É um projeto a longo prazo, né? Daí a gente precisa ver como que vai se adaptar aqui no futebol brasileiro, que a gente sabe que aqui o pessoal gosta de imediatismo, né? Gosta de resultado ali na hora, chegou, já quer conquistar um título. Então é um trabalho a longo prazo, vamos ver se o torcedor vai ter paciência, se os dirigentes vão ter paciência. Então eu acho que é uma coisa muito... Ainda não se sabe o que é que vai dar, né? Promete muito, mas a gente não pode dar uma certeza. Mas você muito bem citou o caso do Cruzeiro, eu acho que foi o grande caso que alertou os outros times dessa questão das dívidas. Tem o Flamengo também que começou uma reestruturação que também ajudou muitos outros clubes, mas eu acho que essa SAF também é uma maneira mais fácil dele conseguir acabar com essas dívidas e retornar a um nível saudável financeiramente. Mas aqui vocês citaram alguns clubes, o Thiago citou o Botafogo, você citou o Cruzeiro, que já estão funcionando como SAFs, então o que eu vou falar é que aqui no Brasil a gente já tem alguns desses clubes que já fizeram essa transformação e alguns que já chegaram até a ser vendidos para esses investidores. O Cruzeiro caiu para a Série B e passa por uma crise financeira gravíssima, foi adquirido pelo ex-jogador Ronaldo, que vai investir 400 milhões de reais por 90% das ações do clube. Outro caso é o do Botafogo, que vendeu também 90% de suas ações por um empresário inglês, o John Textor, que ele também é sócio do Crystal Palace da Inglaterra. E pelo mesmo valor que o Clube Mineiro também, 400 milhões de reais por 90% das ações. E ainda há outros clubes que estão nesse processo de venda. Tem o Vasco, que ele entrou em um acordo com a empresa 77 Partners, que é dona do Genoa da Itália já, para vender 70% de suas ações por 700 milhões de reais. Então já é um valor acima do mercado dos outros dois clubes, mas agora ele depende da aprovação dos sócios e dos conselheiros para fazer essa transformação e virar realmente uma SAF com um grande investidor. E um outro exemplo... Que foi aprovado essa semana. Foi aprovado? Então foi aprovado. E outro exemplo também é o Bahia, que está em negociações com o Grupo City. O Grupo City aí que tem times espalhados pelo mundo todo. O Grupo City que inclusive já tentou entrar em uma negociação com o próprio Atlético Mineiro por R$1 bilhão. O Atlético Mineiro parece que não gostou muito dos valores, queria mais alto. Daí agora o Grupo City está conversando com o Bahia. Agora eu queria passar uma das reportagens que a gente viu para fazer esse programa de hoje com esse tema foi a coluna da Mili Lacombe, que é uma colunista do All Sport, ela que se declara totalmente contra a existência das SAFs. Ela escreveu um texto justamente sobre o Cruzeiro ter sido transformado em uma SAF, e ela falou o seguinte, que um time de futebol não é uma empresa, e sim uma instituição social, que trabalha com paixão e com a circulação de afetos, que não existe para dar lucro, e já uma empresa não se importa com nada disso, e só se preocupa com o lucro ao custo que for. Queria saber de você, Calil, como que você analisa essa relação entre o time de futebol, que envolve milhões de apaixonados, milhões de torcedores, e empresa que precisa ter um lucro para conseguir sobreviver, né? Precisa ter um retorno do seu investimento. Como que você acha que vai ser essa relação aqui no Brasil? Vai ser possível conciliar esses dois interesses? Então, eu acho que quando o assunto SAF veio aqui no Brasil, muita gente também não entendia, começou a entender, começou a pesquisar tudo. E a princípio eu era contra também, porque... Querendo ou não, futebol é paixão, né? Todo mundo sabe disso. Acho que quando começa a envolver... Eu até concordo com isso. Acho que tem que começar, assim, a outras empresas entrarem em tudo. Mas futebol eu achei meio complicado, né? Ainda mais porque teve aquele assunto logo no começo, né? Se a empresa falir, o clube também fale, né? Então, acho que foi muito noticiado isso. Até os jornalistas, os torcedores estavam muito, acho que tensos, assim, pelo seu time poder virar uma SAF. Mas acho que depois de um tempo a gente começou a ver que não é ruim o negócio. Pelo contrário, é bom. Ainda mais nessa situação que hoje os clubes brasileiros vivem, né? Mas um negócio ainda que eu fico meio com o pé atrás é sobre não ser um brasileiro que investe, né? O Ronaldo tudo bem, mas eu acho que o Ronaldo ele foi lá para se beneficiar e para beneficiar o Cruzeiro, né? Ele foi para ajudar os dois. Eu acho que o Cruzeiro aceitou a proposta do Ronaldo porque eu acho que também não teria outra, né? Porque se a gente for ver os termos ali, até o que é noticiado, o Cruzeiro também pode se prejudicar um pouco, né? Com essa investida do Ronaldo. Mas o do próprio John Textor e do grupo 777, não é? Que é da Itália, né? É uma empresa que já é dona também do Genoa da Itália e tem uma parte do Sevilha da Espanha também. Então, a gente vê que eles não entendem, acho que, ao meu ver, eles não entendem a realidade do Brasil, né? Eles podem investir, eu acho que quando o assunto é dinheiro, os clubes brasileiros abrem os olhos, os torcedores também, eles gostam bastante sobre isso, mas eles não entendem, porque eu acho que nós aqui da América do Sul temos uma realidade totalmente diferente da Europa. Então eu acho que, pelo John Textor mesmo, eu acho que vai ser meio difícil
Eu acho que até que no começo tá indo bem, mas eu acho que não vai ser 100%, ele vai entender a história do Brasil, a história do futebol brasileiro e como nasceu essa paixão dos brasileiros pelo futebol. Então eu até fico meio assim, né, com o pé atrás sobre isso. Esse grupo do 777, aí eu tô... Ainda não foi totalmente aprovado, então eu acho que vai ser, acho que todo mundo espera que o Vasco vire SAF, mas eu não acredito, eu não tenho uma opinião formada ainda sobre essa empresa. Mas o do John Textor é isso. O que eu gostei dele é que ele tá em todos os jogos, né? Ele tá criando um vínculo com o Botafogo. Eu acho isso muito importante. Porque ele não é botafoguense, ele não é brasileiro, ele não, eu acho que entendia a cultura do Brasil. Então acho que a partir do momento que ele começa a vir pro Brasil, começa a planejar as festas, né? Porque nesse último jogo do Botafogo contra o Juventude, isso. Ele que fez a festa toda, ele que bancou a festa. O cara tem dinheiro, ele pode tudo, né? Ele que bancou a festa. E foi bonita a festa, né? Então acho que ele vai criando um vínculo com o torcedor. E hoje isso é muito importante. Por ele não entender essa cultura do Brasil, que é totalmente diferente da Europa, a gente ainda está muito para trás ainda sobre investimento, estruturas, tudo. Eu acho importante ele começar a entender isso. E talvez quem saiba ele revolucionar isso, né? Eu acho que hoje eu vejo com bons olhos isso, que ele pode ser essa pessoa que leve o futebol brasileiro para frente, né? Por ser o primeiro, né? Então é isso. No começo eu era contra. Por ser paixão, né? Futebol ser paixão. Mas hoje, entendendo a realidade de cada clube, a gente vê que não tem o que fazer. Se a gente quer chegar batendo com Palmeiras, Atlético Mineiro, Flamengo, eu torço pro Fluminense, é muito difícil isso acontecer, né? Com a gestão atual que a gente tem, né? Essa gestão de Jota, né? Gestão de Jota, gestão de Jeg, é complicado. Então eu acho que se é uma empresa que é bem estruturada, óbvio, os clubes têm que entender isso, né? Tem que pesquisar sobre a empresa, tem que ter várias conversas e tudo para entender como é que é a empresa. Eu acho que dá certo. Mas também pode dar ruim, né? Porque teve, acho que um esquema com o Figueirense, né? O time tá quase sendo falido. Aceitaram uma proposta lá, acho que nem sabiam de quem era a empresa, os donos, aceitaram e tava falindo. Então acho que os clubes têm que começar a entender isso, que sim, é uma boa, mas também tem que pesquisar um pouco sobre a empresa. E as pessoas que forem investir o clube, eu acho que tem que começar a ter vínculos com o clube, né? Para entender a história do futebol brasileiro. Eu concordo com o que você disse, eu acho que é uma boa realmente. É um caminho mais fácil, eu acho. Eu acho que tem outras alternativas para conseguir se recuperar financeiramente. Por exemplo, uma gestão inteligente, transparente, que se preocupe realmente com a saúde financeira do clube, assim como foi no Flamengo, no próprio Palmeiras. O Atlético Mineiro teve a ajuda dos mecenas. Palmeiras com a Crefisa também, mas conseguiram se reestruturar. Os outros clubes, eu acredito que caso viessem pessoas bem intencionadas com essa missão, poderia dar certo. Mas vindo uma SAF, você ganha mais dinheiro e ainda também tem um resultado, quem sabe, mais imediato do que, entendeu? Pensando em uma SAF, uns 5 anos, eu acredito que seja o ideal. Já uma reestruturação é a longo tempo, você tem que perder muito para depois conseguir ganhar. E eu acho que traz até mais segurança pro torcedor, né? Porque quando fala de empresa, o torcedor acho que se sente mais seguro, né? Até outros próprios investidores em investir nessa empresa, né? Porque hoje em dia, como você falou, esses clubes que são geridos por esses incompetentes aí que a gente vê hoje em dia, é muito difícil o patrocinador querer ir, investidores para melhorar infraestruturas ou algo do tipo. Então, quando fala empresa, eu acho que o pessoal começa a querer saber mais para dar aquela investida. São pessoas da área, né, que apesar de se preocuparem com o lucro, eles também não querem ter o prejuízo, obviamente, então eles vão se preocupar realmente com o clube. Daí pode dar certo ou não, mas você muito bem citou também que tem que se preocupar para ver a empresa que vai estar adquirindo o clube, porque pode dar muito ruim também, como você citou o caso do Figueirense e de outros clubes também que já aconteceram. E outro ponto que eu achei que você citou muito bem é a questão da identidade com o clube. Principalmente os investidores europeus, é uma outra realidade, né? O futebol europeu não tem nada a ver com o futebol brasileiro, tanto na questão da qualidade no campo, mas principalmente fora dele, nos bastidores, na relação com a torcida, em tudo que movimenta o futebol brasileiro, e criar essa relação traz uma ligação ainda mais com os torcedores, pode dar ainda mais certo, e o John Textor vem fazendo muito bem. Eu queria saber de você, Christian, também, se você acha possível que uma empresa consiga criar, conseguir fazer esse equilíbrio, conciliar os lucros com a paixão e também a pressão desses torcedores, que talvez o resultado não vir tão imediatamente, pode causar um problema, né? A gente conhece o torcedor brasileiro. Cara, se tiver um planejamento, porque, tudo tem que ter planejamento. Você vê qualquer empresa,
Tipo, precisa de planejamento para saber de onde tirar os lucros, saber como administrar as despesas, né? Então, de fato, tipo, se tiver uma boa gestão, se tiver um bom equilíbrio disso, consegue chegar longe, sabe? A gente vê um exemplo, o Manchester City. Eu vou falar do mundo afora, mas, tipo, pô, foi um processo, assim, que demorou anos, mas agora, ó o nível deles. Pô, estão dominando a Premier League, estão indo quase pra final da Champions, então, assim, é um time que, pô, tinha pouca expressão. Desculpa a Giovanna Seabra por falar isso, mas de fato o City tem pouca expressão. E agora, pô, tá entre os top 6 da Premier League, sabe? Então, é um processo, é saber administrar. E futebol já virou um negócio faz tempo, na minha opinião, sabe? Acho que desde quando botou patrocinador no meio, desde quando começou a ser mais televisionado, sabe? Já virou um negócio. A gente vê, tipo, pô, times que buscam melhores patrocínios são quem? Os times que jogam melhor, sabe? Já começa por aí. E até um exemplo, tipo, um professor de história que eu tive, Daniel Mafra, ele falou disso, tipo, quando o Corinthians construiu o estádio em, acho que 2012, 2013. Pô, ele falou, pô, eu parei de torcer pro Corinthians porque colocaram mármore no estádio, sabe? Tipo, é como se fosse uma virada de chave isso, sabe? Tipo, Corinthians, que, pô, é conhecido por ser um time popular e tal. Aí ele me manda uma dessa, tipo, pô, colocou mármore no estádio? Não é mais time do povo, não, acabou. Aí agora torce pro Juventus da Moca, né? Mas enfim, decisão dele e tal, não julgo. Quando tiver mármore no Juventus da Moca, eu quero ver pra quem que ele vai ter. Não, mas eu acho que se for bem investido o dinheiro, se souberem, tipo, como fazer o planejamento, sabe? Como você falou, John Textor, pô, tem um projeto bem promissor. Ronaldo tá com esse processo agora de sanar as dívidas. Então, assim, se souberem como gerir tudo, dá pra ser o futuro, sabe? Porque, como eu falei, o futebol tá virando um negócio, e se botar as empresas no meio, aí vai ser pra agregar o negócio. Eu falo da maneira de business mesmo, não tipo, da paixão, porque a paixão todo mundo sabe que é absurda, tipo, por cada torcedor, é um negócio inarrável, sabe? Então, esse é o principal problema da SAF, sabe? Tipo, é a mesma coisa, tipo, pô, eu vou fazer um negócio que eu tenho que fazer, mas eu amo tanto, sabe? Tipo, outra coisa, e, pô, se eu fizer isso, eu vou perder a essência da outra coisa, sabe? Tipo, é complicado isso, mas é só assim pra sobreviver, na minha opinião. Eu acho que é um momento de mudança, né, no futebol. Acho que vai ficar muito marcado se der certo, e se der errado também vai ficar muito marcado a história das SAFs, que é um momento de mudança, porque realmente, na minha visão, o futebol sempre foi um negócio, e agora está sendo cada vez mais, agora está sendo totalmente declarado, né, as empresas entrando para comandar os times, confirma só essa teoria. Agora eu queria falar justamente sobre essa relação do torcedor com esses investidores, com esses times, né, a reação que eles têm. A gente sabe que tem muita gente contra e muita gente a favor sobre as SAFs. Por exemplo, quando o Ronaldo comprou o Cruzeiro, todos os torcedores ficaram eufóricos, o Cruzeiro chegou, o Cruzeiro vai ser o novo rico, vai subir, vai conquistar tudo de novo. Mas daí o estadual começou meio mal, as contratações não vieram, não agradaram muito, o estadual começou tendo resultados negativos, e daí também teve a saída do Fábio, que foi muito conturbada, né? O Ronaldo dispensou um ídolo do clube pro Fluminense, do Calil. E daí os torcedores já começaram a pressionar esses investidores, falando que o Cruzeiro não é uma empresa, não é uma vitrine para negócio, e sim um time com 9 milhões de torcedores e que busca título, tem toda a sua grandeza. E no Botafogo, a mesma coisa, a gente viu uma euforia muito grande quando chegou. Eu acho que pelo John Textor ter um outro perfil de estar participando, essa euforia até continua, né? Teve o caso de uma torcedora que sonhava encontrar o John Textor, chorou lá no vestiário quando encontrou. Então ainda está nesse momento eufórico, mas vieram muitos reforços e alguns desses reforços já começaram até a ser vaiados, né? Então eu queria saber de você, Thiago, como que você acha que vai funcionar essa relação entre os torcedores e os donos do clube? No modelo tradicional, quando não havia as perspectivas de lucros, muitas vezes os torcedores, através da pressão que eles faziam, eles conseguiam mudar ali, comandavam as ações do clube, né? Se queriam que demitisse um técnico, eles pressionavam até a diretoria demitir. Se quiserem contratar esse jogador, ia lá fazer a pressão. Tudo isso. Mas agora, você acha que os investidores vão respeitar a vontade dos torcedores ou eles vão ser movidos apenas pelo lucro? Acho que a gente consegue muito bem citou a parte quando o Ronaldo comprou o Cruzeiro, quando ele começou a meio que, não, eu digo limpar ali o elenco ali,
fazer uma reestruturação no elenco, porque acho que esse era o objetivo dele. Ele, tipo, quitar, tipo, todo o máximo de dívida possível e tentar baixar o máximo de salário, essas coisas assim. Acho que a gente consegue ver que isso já interfere bastante. Que acho que muitos torcedores, depois com a saída do Fábio, ficaram muito revoltados com a gestão do Ronaldo, quando ele anunciou que não renovaria com o Fábio ou não deixaria ele no clube e não mais por uma questão financeira do que identificação com o clube. Pensou apenas nos lucros e nas despesas, em vez de pensar, o cara é um ídolo do time, tem que pensar na torcida. Acho que a gente consegue ver claramente isso, porque eles estão vendo ali o que é melhor pro clube e não pensando na paixão do torcedor. Eles estão ali olhando exatamente o que vai ser melhor pro clube. Se for melhor pro clube dispensar o Fábio porque ele tá tendo muitos gastos ou porque tem uma dívida muito grande com o cara, e essa é a melhor forma de acontecer, é isso que eles vão fazer, entendeu? Eles não vão pensar em algo, vamos pensar no lúdico, que história bonita que tem o Fábio, não podemos deixar ele sair. Eles vão pensar no que é melhor pro time. Acho que o Ronaldo fez claramente isso. Na questão em comparação com o Botafogo, você vê que, tipo, não tem muito isso. O clube foi cada vez, tipo, investindo mais pra, tipo, ter competitividade ali dentro do clube, tipo, contratando novos jogadores. Foi o clube que, se não, foi o clube que mais gastou no futebol brasileiro, foi o Botafogo, que contratou vários jogadores, e ainda trouxe jogadores até gringos, trouxe um finlandês, um lateral esquerdo finlandês, que pra mim é loucura acontecer isso, mas é o que a SAF tá trazendo, entendeu? Tipo, trazendo visibilidade pros times brasileiros, trazendo jogadores gringos, técnicos gringos, que o técnico do Botafogo também é gringo. Então, acho que isso também dá uma visibilidade muito grande para os clubes brasileiros, mas também atrapalha muito em questão da paixão. Eu acredito que esses investidores, a gente consegue ver claramente o caso do Ronaldo, que vai pensar no bem do clube e no bem próprio do seu investimento, que ele está investindo o dinheiro dele lá, e ele vai pensar no bem dele, não numa questão ilusória ou numa questão de paixão, porque ali ele não tem muita paixão. Tipo, com certeza, ele já jogou no clube, foi criado lá, então ele tem querendo ou não, tem uma identificação ali, mas ele não vai pensar no ilusório e, tipo, só na paixão dele, no caso do Fábio, e tanto é que muitos outros jogadores também que eram do Cruzeiro acabaram saindo, como foi o caso do Jailson também, que foi dispensado, e outros jogadores que também não foram aprovados na gestão que o Cruzeiro quando o Ronaldo comprou. Tanto é que o técnico também foi dispensado e entre outras funções. E acredito que, para mim, as empresas vão acabar pensando primeiro no que é melhor para o clube, depois pensar nessa paixão. Acho que isso vai interferir bastante e a torcida vai acabar uma hora se revoltando com isso. Foi o caso que aconteceu do Fábio. Pior que esse caso da dispensa do Fábio é polêmico, mas, cara, condiz muito com a realidade do Cruzeiro. Não é à toa que o Cruzeiro, tem uma dívida, eu vi aqui, de 17,7 milhões com o Dedé, que tá na justiça, assim, faz anos. E, tipo, ele foi um dos melhores zagueiros da história recente do Cruzeiro, e agora tá essa briga judicial. Então, essa dispensa de jogadores, seja o Fábio, que é o ídolo, seja o Jailson, que, é um goleiro que teve boas atuações no Palmeiras e tal, foram
por conta da realidade do clube. Era só esse comentário mesmo. Rapidinho, só contrataram também o Maicon, que era do Santos, Sim, o Sidney, que hoje tá no Goiás, que veio da Europa e tá ali. Eu acho que muito jogador, o próprio Ribamar também, né? Acho que ele não tá mais no Cruzeiro. O Ribamar eu não sei te dizer, mas vocês citou muito bem do Maicon, do Sidney, que vieram antes da gestão Ronaldo, né? Antes do Ronaldo assumir o comando do Cruzeiro, o Cruzeiro já tinha feito algumas contratações, Jailson, Maicon, Sidney, e agora já foram dispensados, nem chegaram a atuar pelo clube, né? Realmente o Ronaldo chegou fazendo uma reestruturação. Eu acho que o Thiago citou muito bem, né? O Ronaldo, no caso, os investidores vão pensar primeiro no bem da empresa para depois tentar conciliar com a paixão do clube e isso dos torcedores. Isso que eu acho que vai ser o grande problema das SAFs aqui no Brasil. Os torcedores entenderem isso, que eu não sei se vai ser muito fácil. Por exemplo, a gente viu no Cruzeiro os torcedores já se revoltando com o Ronaldo quando dispensou o Fábio. Pode falar, Thiago. Você tem até casos que, tipo, dos jogadores que até tiveram atuação, mas por conta de, tipo, pressão interna dos financiadores, que eles acabam saindo. Foi o caso do Maicon, que até atuou pelo Cruzeiro, acho que, se não me engano, teve 2 ou 3 jogos que ele atuou, mas acabou sendo vendido pro Santos por uma questão da empresa mesmo, que acabou reestruturando o elenco, sendo que o Ronaldo, antes da chegada do Ronaldo. Então, você vê antes da chegada do Ronaldo, para depois da chegada do Ronaldo, que você teve essa grande dispensa de jogadores. Foi Fábio, foi Jailson, foi o Maicon, foi o Sidney, que vocês citaram também. Então, você vê a mudança, tipo, clara de imediato quando o cara chega já no clube. Eu também acho que o técnico foi mandado embora também, logo que o Ronaldo chegou. Eu concordo. Eu acho que o caso do Cruzeiro é um grande exemplo de como funciona, né? O antes e o depois de uma SAF. Porque o Botafogo teve a chegada do John Textor contratando muitos jogadores, mas não teve uma dispensa. Porque o Cruzeiro está em uma situação muito dramática, né? Tá bem afundado em dívidas. Então acho que fica muito, muito explícito toda essa situação. Agora, Calil, pode falar. Não, então, é justamente isso do Cruzeiro, né? Imagina o quanto o Cruzeiro iria gastar de salário com esses jogadores, né? Porque a gente vê Maicon, a gente sabe que o nível dele é alto, ele tava na Europa, veio pro Brasil. Jailson tava no milionário, né? Palmeiras, né? Reserva, tudo, ganha um salário bom. Sidney, que veio da Europa. O Fábio também, mas que o Fábio também acho que não conta nessa lista, porque eu tô contando os jogadores que foram contratados. O Ribamar também. Então imagina quanto que o clube estava gastando nisso. Iria gastar ao todo. Então eu acho que o Ronaldo ele fez certo. Porque se chegou nesse nível que o time tá, a dívida era de quanto? Quase 1 bilhão, né? É absurdo. Saiu na Agora Globo. tá 897. Então, 897. É loucura, isso é loucura. Acho que o torcedor tá começando a entender a realidade do seu clube em si, né? Eu acho que por conta também da mídia, né? Eu acho que a internet hoje isso ajuda muito, muito, muito a entender a realidade de cada clube. Porque há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, a gente não sabia o quão endividado o nosso clube estava, né? Então acho que essa exposição do clube ajuda muito a entender cada realidade. E eu acho que o Cruzeiro chegou nisso por conta dos seus antigos presidentes, dirigentes, que colocaram o clube nessa caca que está hoje, né? E também uma coisa que você vê, tipo, claramente, que as SAFs não são todas iguais, né? Você vê, em comparação Botafogo com Cruzeiro, você vê que são casos totalmente diferentes. O Botafogo já está tendo investimento para ter resultado e para ter resultado e para ter, tipo, criar um bom elenco ali para conseguir crescer e já pensar em títulos. Você vê o outro caso, o caso do Cruzeiro, é totalmente o contrário. Você vê que eles estão primeiro, que nem o Calil tinha citado, você vê que o clube está primeiro, vamos sanar nossas dívidas para depois a gente pensar no elenco, no clube. Porque eles estão pensando mais a longo prazo do que momentânea. Acho que o Botafogo você consegue ver mais uma coisa momentânea, tipo, tanto é que alguns torcedores já ficam meio revoltados, já investiu, mas não tá dando resultado, mas não é assim que funciona também. O investimento tem que ser a longo prazo.
E o caso do Cruzeiro, você vê que, tipo, eles estão fazendo uma coisa que, independente de se eles ficarem na Série B, eles estão ali pra acabar quitando as dívidas e mais pra frente conseguir, tipo, subir o time, pensar em grandes títulos mais pra frente. Calma, rapidinho, Cris. Já passo pra você, mas eu concordo com o que o Thiago falou. Eu acho que foi até o Cris ou o Calil que tinha citado agora no início do nosso programa, que cada time tem a sua situação. Então, cada SAF cada empresa que investir no clube vai encontrar uma situação e vai fazer um planejamento de acordo com cada necessidade de cada clube. Eu acho que é isso que fica perceptível entre Cruzeiro e Botafogo, principalmente. Agora pode falar, Cris. E também, outro negócio que eu ia citar do caso do Cruzeiro, que eles pensaram nesses jogadores justo por causa disso. É um projeto a longo prazo, como você mesmo falou. Eles querem um elenco jovem, não querem, tipo, jogadores que sirvam, pra 1-2 anos. Só o caso do Fábio ia durar, acho que 1-2 anos, na minha opinião, se ele ficasse lá no time, sabe? Ia ter uma aposentadoria digna? Ia, mas o time não ia disputar grandes colocações na Série B, o time não ia... ele não ia se adaptar ao projeto do time. Fora os outros jogadores também, sabe? Porque, a gente vê a média do elenco do Cruzeiro. Eu peguei aqui, que jogou contra a Chapecoense. Média de 27,5 anos. Então, assim, já estão vendo, jogadores mais jovens pra ter um projeto a longo prazo pro time evoluir, sabe? E não, vou investir em ídolo do clube por causa que a torcida gosta, sabe? Não, tem que visar isso também. Não tem jeito. Não, eu concordo com você sobre sobre esse pensamento das empresas de pensar realmente no que é bom para o clube, mas eu acho que no caso do futebol, por ter uma relação extremamente ligada com os torcedores, ser muito passional, eu acho interessante ter alguns ídolos dentro do elenco para ter essa identificação, ainda mais vindo investidores de fora, né? Então eu acho importante, na minha visão, seria legal manter o Fábio nesse time para fazer essa transição ainda mais fácil pro Cruzeiro conseguir bons resultados e manter a relação com o seu torcedor. E é justamente sobre essa identidade que eu queria falar com você, Calil, porque a maioria do pessoal que se posiciona contra as SAFs fala, vai perder a identidade, vai vir um investidor estrangeiro, vai contratar um tanto de gente que a gente nem conhece para tentar reformular um time e não vai ser o time que eu conheço, que eu me apaixonei. Vai faltar um vínculo, né? Tanto do torcedor com o clube e também do próprio investidor com toda a história que o clube teve, né? Com toda a história, com todo o torcedor e também todo o clube em si. Eu queria saber se você acha que a identidade do clube pode acabar se perdendo com essa chegada das SAFs. Pode. Eu acho que pode, sim. Mas eu acho que aí que os dirigentes hoje que atuam no futebol brasileiro precisam entender qual empresa vai gerir, né? Porque se der ruim, eu acho que vai ser pior, talvez, para esse presidente, para esse dirigente que aceitou a proposta, que estava no comando do clube para aceitar. Porque, se hoje eu chego querendo oferecer um dinheirinho pro Fluminense para ser SAF, cabe o clube aceitar ou não. Qualquer pessoa pode chegar lá e oferecer o que ela quiser pro clube. Cabe o clube aceitar ou não. Então, acho que assim, fica a responsabilidade do clube, de quem tá gerindo o clube hoje. E também saber as intenções da pessoa que vai comandar, né? Que vai comprar o time, que vai gerir esse time. Então acho que está muito mais pro dirigente hoje que atua nesse clube do que pro própria pessoa que vai comprar esse clube, né? Porque pode ter intenção boa ou ruim. Isso a gente não vai saber. A pessoa mais próxima a saber disso é a pessoa que está negociando com ela. Então acho que fica muita responsabilidade dessa pessoa. Mas eu acho que sim, essa paixão do torcedor pode... Acho que não acabar, mas diminuir um pouco, né? Porque a partir do momento que passa a ser empresa, foi o que a gente estava falando, a pessoa fica mais atrás de fins lucrativos, né? Não tenta cativar essa paixão do torcedor. Então, sim, pode dar ruim. Mas eu acho que, assim, nesse ano a gente já tem o Cruzeiro, Botafogo e Vasco. Eu acho que esses outros clubes que estão negociando para ser SAF, que estão começando a entender o que é SAF, tem que pegar esses 3 times como embasamento, para se embasar nesses clubes, para poder negociar melhor, porque eu acho que assim, é muito baixo, né, o valor do clube. Eu acho que o Cruzeiro, tudo bem, tá numa dívida gigantesca. O Botafogo, o Vasco também, mas eu acho que, sei lá, 500 milhões, 700 milhões para esse clube eu acho pouco. E eles aceitaram por isso, porque estavam pressionados,
precisavam do dinheiro, não tinham o que fazer e aceitaram. Então acho que hoje, esses novos clubes que estão querendo virar SAF, que estão negociando, que estão escutando novas propostas para ser SAF, tem como uma vitrine o próprio Cruzeiro, né? Para entender como se passou, como virou e qual o planejamento do futuro. Então acho que os clubes têm que se embasar bastante nesses 3 clubes para começar a entender o seu futuro no futebol brasileiro, quem sabe também mundial, né? Porque quando vira SAF, foi o que o Thiago falou, a visibilidade aumenta. Então tem que começar a entender a história desses 3 clubes, né? De como se formaram SAF, qual contrato, negociação e tudo, para se embasar nesses clubes. Né? Eu concordo com você. Eu acho que as futuras SAFs devem sim se embasar nesses 3 clubes que estão sendo os precursores, né, desse novo marco do futebol brasileiro, para ver o que vai dar certo, o que vai dar errado, para conseguir montar um planejamento ainda melhor. E só uma observação, você falou do preço do Cruzeiro e do Botafogo, que foi 400 milhões de reais, e do Vasco foi 700. Isso é o mínimo que eles precisam investir no clube. Então, investir no futebol, em contratações, essas coisas. Junto com esse investimento, eles também assumem todas as dívidas. Por exemplo, o Vasco tem 1 bilhão de reais de dívidas. Então, essa empresa que está entrando para comandar o clube vai ter a obrigação de investir no mínimo 700 milhões de reais no clube, em contratações, estrutura e tudo mais. E também vai ser responsável por pagar a dívida de 1 bilhão de reais. Então, acho que por causa disso que o valor do clube acaba caindo ainda mais. Por exemplo, o Atlético Mineiro recebeu uma proposta de 1 bilhão de reais e não aceitou. Pode falar. Então, eu acho que também comecei a ver isso esses dias, né, para entender mais sobre o tema. É muita responsabilidade da empresa. Porque se a empresa não assume a dívida do clube, passa-se dela a dívida, né? Então, querendo ou não, é uma pressão muito grande. Eu acho que também não é, como eu falei, estava dando um exemplo ali, mas não é qualquer pessoa que pode investir nisso, né? Porque quando coloca o seu nome, o nome da empresa ali, o CNPJ ali, aí começa a dar ruim. Então, também é muita responsabilidade das empresas estarem ali. Porque se der ruim, a responsabilidade passa a ser dela, a dívida é dela. Acho que não mais do clube também, mas e dela, né? Por ter comprado o clube, né? Eu concordo com você, tem que ter muita coragem para estar entrando em um clube totalmente endividado, né? Ainda mais clubes grandes do tamanho de Cruzeiro, Botafogo e Vasco. Agora, eu queria falar mais exclusivamente sobre o John Textor, que ele também é dono do Crystal Palace lá na Inglaterra, ele é um dos sócios do clube. E, como vocês já disseram, futebol totalmente diferente, futebol europeu, tanto em campo quanto fora dele, não tem toda aquela pressão. E daí eu queria saber de você, Thiago, o que você acha dessa parte da gestão, da relação com os torcedores, da relação com a imprensa, tudo isso que faz o futebol brasileiro acontecer, que faz o futebol brasileiro ser tão conturbado como ele é, tão turbulento como ele é. Como que você acha que vai ser essa relação dos investidores estrangeiros com o futebol brasileiro? Você acha que por conta do jeito que o futebol é aqui no Brasil, eles podem acabar fugindo? Olha, a gente estava falando até agora, no caso do John Textor, que é o caso que a gente está vendo claramente hoje em dia, que ele tá, se envolvendo ali totalmente com o clube. Ele, quando o Botafogo perdeu o Carioca, ele botou no Twitter que esse campeonato daqui 2 anos ia servir de pré-temporada para ele, que ele só ia jogar com os reservas no Carioca. Você vê que o cara ali, ele investiu o dinheiro dele ali, ele tá a fim de crescer junto com o clube, mas ele também ele acabou se envolvendo com a torcida. Acho que quando ele chegou, você viu que ele teve uma recepção gigantesca dos torcedores do Botafogo no aeroporto, fizeram festa para ele. Então, acho que acaba trazendo muito o investidor pro clube, tendo uma relação muito boa. Acho que, querendo ou não, ele acaba criando um carinho, toda essa euforia da torcida, e ele acaba tendo um carinho ali pelo aquilo que está acontecendo, porque é totalmente, como a gente estava falando, é totalmente diferente da realidade da Europa. Ele não vai ter essa euforia toda com o time do Crystal Palace, por exemplo. É uma coisa que foge totalmente da realidade do que ele já passou na vida inteira. E acaba trazendo ele muito pro lado torcedor, ele acaba virando torcedor do Botafogo também. Mas a gente tem que ver até aonde
ele vai chegar com isso, entendeu? Porque agora tá lindo, tá tudo certo. Ele investiu dinheiro em vários jogadores, em técnico, tudo. Mas e a hora que chega a cobrança dos torcedores? Que o torcedor... É que agora é muito cedo ainda pra falar. Mas o torcedor começar a cobrar, começar a ser chato. Por exemplo, fazer que nem recentemente aconteceu no Flamengo, que os torcedores foram lá bater nos carros do jogador. Até onde isso vai ser bom pra ele? Vai ter essa euforia toda? Ele vai ser torcedor do Botafogo? Até que ponto ele vai acabar sendo torcedor? Acho que a partir do momento que tiver uma cobrança muito grande, acaba afastando muito essas pessoas por medo mesmo. E acho que é um lado muito ruim. A gente já discutiu bastante sobre isso na vez que a gente falou sobre violência no futebol aqui mesmo na rádio. Acaba afastando, e eu tinha falado que acaba afastando essas pessoas que vêm de fora, tanto técnico como jogadores, acaba afastando isso e faz com que eles queiram voltar para o lugar deles, para fora, entendeu? Então, acho que querendo ou não, se a cobrança for muito grande, tiver essa cobrança muito forte de bater no carro do cara ou quebrar o ônibus, por exemplo, acaba, cada vez mais diminuindo a chance dele querer, continuar nessa euforia e tá ali acompanhando o time, tá ali reclamando que o time foi prejudicado. Acho que afasta muito. E não é muito bom você, com o investidor do seu time, você querer afastar esse cara do clube. Vai que o cara, por exemplo, acaba, não... acaba, desistindo de estar ali o tempo inteiro isso dele estar ali o tempo inteiro é muito importante pro clube, pra identificação do clube com a empresa. Eu concordo com você. Eu acho que você foi muito bem quando citou essa questão. Agora tá muito bom. Acabou de chegar, contratou um tanto de pessoal, tá trazendo dinheiro. A torcida tá eufórica. Então a parte da recepção vai ser muito boa. Mas e quando chegar um momento ruim? Será que ele vai saber lidar também? Será que ele vai estar disposto a lidar com essa pressão que o futebol brasileiro tem? Sim. Isso que a gente tem que aguardar pra ver. Agora, pode falar. Tanto é que agora a gente já são poucos casos que estão cobrando agora, mas os torcedores também têm que entender que, como eu falei, não é momentâneo, não é agora. O time ganhou dinheiro, ganhou jogador, já vai começar a jogar, vai virar um Barcelona do Guardiola. Não é assim que funciona, é um investimento a longo prazo. Tá começando agora, calma, tem que segurar também, porque as coisas não acontecem num estalar de dedos. Eu concordo. É a longo prazo, eu acho que essa é a palavra. A longo prazo, um projeto a longo prazo, que aqui no Brasil a gente tem muita dificuldade para ter paciência para esperar os resultados virem. Então, acho que a relação com os técnicos é muito exemplo disso. Com os técnicos a gente não tem paciência. Será que com os investidores, com os dirigentes a gente vai ter? Isso a gente tem que aguardar para ver. Inclusive aqui no Brasil a gente tem 2 casos semelhantes a SAFs, né? Foi antes de ser permitida essa SAF, mas funcionavam como clubes e empresas de um outro modelo bem semelhante, mas o Cuiabá e o RB Bragantino vivem dessa forma. E eles são 2 times sem tanta tradição, sem tanta pressão, mas que fizeram um projeto a longo prazo e agora eles estão começando a colher, né? Chegaram na Série A, chegaram na Sul-Americana, no caso do Cuiabá, e na Libertadores, o RB Bragantino, e ainda não conquistaram nada, mas podem cada vez chegar mais perto. E em clubes grandes, com uma maior massa de torcedores, talvez essa paciência não pode acontecer. Mas agora eu queria falar um pouco sobre o Grupo City, que está interessado no Bahia, já esteve interessado no Atlético Mineiro. Eles possuem, além do Manchester City, que é o grande time deles, né, ali da Inglaterra, eles possuem vários outros times espalhados pelo mundo. Tem o New York City ali nos Estados Unidos, tem um time na Suíça também, se eu não me engano, algum país ali. Austrália. Na Austrália tem também, Melbourne. o Melbourne, mas França. na França tem, mas tem algum outro ali no segundo mercado europeu, que eu não me lembro agora, mas são times que são utilizados para testar jovens jogadores, né? Eles contratam, por exemplo, aqui no Brasil, contrataram o próprio Kaique do Fluminense, para testar nesses times de menor expressão em mercados de... Na Espanha. Na Espanha também, né? O Girona. Para testar esses jovens jogadores que podem ser grandes craques mundiais e depois serem levados para o Manchester City, ou então, caso não dê certo lá, não sirva para o Manchester City, eles fazem algum dinheiro vendendo para algum outro lugar.
E vindo aqui para o Brasil, eu queria falar com você, Calil, vindo com o Brasil com essa mesma estratégia, você acha que ele não pode acabar transformando o futebol brasileiro nesses mercados secundários do futebol também e o país se tornar ainda mais exportador? Que aqui no Brasil os clubes europeus já comandam, né? O que eles querem, eles vão comprando. E tendo um pensamento assim, com essa estratégia do Manchester City, do Grupo City, que faz com outros clubes em outros mercados, aqui no futebol brasileiro não pode acabar tornando a gente ainda mais um mercado secundário? Pode. Mas eu acho que assim, ó, eu vou pegar o exemplo... Assim, o exemplo maior que a gente tem é o City, né? Mas vamos lá. Nos Estados Unidos, o New York City, ele briga lá em cima. Então, assim, eu acho que muitos jogadores não são exportados desse time pro Manchester City. Eu tô me focando no Manchester City, né? De ser o grande clube do Grupo City. Eu acho que sim, muitos jogadores podem sair daqui e ir pra lá, né? Querer beneficiar o maior clube, né? Mas eu acho difícil. Porque eu acho que também a empresa que tá comprando esse clube entende a realidade do clube. Eu acho que assim, a gente fala muito também da empresa querer o lucro, pensar só no lucro, esquecer da paixão do torcedor. Eu acho que muitas das vezes isso está certo. Mas eu acho que nem sempre isso está certo. Porque sabe que futebol é paixão. Pode ser aqui, pode ser nos Estados Unidos, na Europa, na Índia, na China. Futebol vai ser paixão. Eu acho que em qualquer lugar futebol é paixão. Eu acho que sim, o clube, a empresa que compra o clube entende isso, mas entende no olhar de investidor, né? Eu acho que não é como torcedor, e sim investidor. Mas respondendo a sua pergunta, eu acho que sim, o clube aqui no Brasil pode virar, acho que secundário, mas eu acho difícil. Porque vou pegar o exemplo, assim como eu estava falando dos Estados Unidos, tem o New York City, que sempre briga lá em cima, e dificilmente, acho que também eu nunca vi isso, de um jogador deles irem pro Manchester City para ser o principal desse grupo City. Na Austrália, o Melbourne City também é o principal da Austrália, e por ser um campeonato australiano, né, eu acho que é bem diferente, né? Os jogadores australianos, a cultura da Oceania é diferente da Europa, né? Os jogadores não são desse nível técnico europeu, brasileiro. Então eu acho que sim, a realidade é diferente. Mas eu acho que a empresa que contrata, a empresa que compra, ela entende essa realidade. Mas eu acho que por ser o Brasil também, e ter muitos promissores jogadores, essas empresas podem querer se dar bem, não no mau sentido, mas num sentido positivo, né? Porque eu acho que quem negocia entende que essa negociação pode ocorrer. Mas eu acho que sim, pode viabilizar a transferência de jogadores promessas do futebol brasileiro pro mercado europeu. Mas eu acho que isso também não é uma coisa ruim que possa acontecer. Porque foi o que eu falei, muitos clubes do Grupo City são potências no seu país, tem a paixão do torcedor, lota estádios, os caras estão tranquilos, e não é um esquema fracassado, digamos assim, entre aspas, né? Não é fracassado esse esquema que o Grupo City faz. Então acho que sim, pode não prejudicar, né? Mas pode dar ruim, porque os times podem perder suas promessas aqui no futebol brasileiro. Mas quem negocia sabe que isso vai acontecer, né? E eu acho que, pelo que eu também estava falando, pela mídia hoje em dia, que fica noticiando tudo, os torcedores também começam a entender que isso pode acontecer. Então, pode se prejudicar de um lado, mas vai se prejudicar entre aspas, né? Pode se prejudicar de um lado, perdendo suas promessas, como também já acontece hoje em dia também, né? Não vai ser algo que nunca aconteceu. A gente vê muitas promessas do futebol brasileiro hoje sendo vendidas a preço de banana. Mas também vai se beneficiar por uma estrutura absurda de um Grupo City, que não é qualquer coisa, né? Entrando no seu clube, né? Que no caso é o Bahia. Não, eu concordo com você. Eu achei que até o nome do time é o Lommel SK da Bélgica, que eu queria falar. Que ele inclusive contratou o volante Vinícius Souza do Flamengo, que era promissor. Logo completou 18 anos, já saiu, assim como outros jogadores aqui do futebol brasileiro. Mas essa é uma questão que particularmente me preocupa, porque eu acho que na questão das categorias de base, não é possível você transferir um jogador para o mercado internacional. Mas aqui no mercado nacional, o Manchester City, o Grupo City, tendo um time aqui, ele pode acabar conseguindo fazer essa transferência e daí quando completar 18 anos já segue lá para fora.
mas é uma coisa que o clube que estiver tendo eles como investidor vai estar sabendo, né, também. Então, mas até entrando nesse grupo City, por exemplo, se um jogador da Sul-Americana, eu gosto de dar exemplo sul-americano porque eu acho que hoje aqui no Brasil a gente gosta de contratar bastante jogador sul-americano, né? Acho que sempre dão certo. Acho que jogador europeu, como foi o caso do Botafogo que contratou esse finlandês aí, eu acho, né, que dificilmente vai dar certo. Então acho que assim, por exemplo, o Bahia agora é do grupo City. Tem um jogador sul-americano no New York City que não tá indo bem. Tem aquele Castellanos lá que tava indo pro Palmeiras lá, não tá indo bem. Por que não pode ir pro Bahia? Acho que também pode se beneficiar o clube, né? Contratar promessas do futebol sul-americano para querer se readaptar, pro clube começar, por exemplo, o City. Entender como é esse jogador, é uma promessa, tudo bem, mas não vai funcionar nesse clube. Não vai funcionar nesse clube. Por que não empresta pro Bahia? Então os clubes também podem se beneficiar, podem se prejudicar de um lado, mas vão se beneficiar de outros. Pode ter esse intercâmbio aí, né, dos jogadores, tanto lá de fora vindo pra cá e daqui indo pra lá, pode ser muito positivo também. Quer falar, Thiago? Eu lembro de um caso específico do próprio Grupo City, que quando o Douglas Luiz, que hoje joga no Aston Villa, foi comprado pelo City, só que a primeira instância não poderia jogar pelo City por uma questão, acho que burocrática, questão de passaporte, se não me engano, e ele acabou sendo emprestado por um clube que era do Grupo City, que foi o Girona. Ele passou do City, que foi para o clube que ele foi contratado, por um time que é do Grupo City, e eles têm ali a parceria. A gente também consegue ver claramente isso, e uns times como o caso da Red Bull, que tem uma parceria muito grande de emprestar ou vender jogadores um para os outros, assim. Realmente, eu acho que você citou muito bem o caso da Red Bull, que faz esse mesmo estilo de transferências. É muito interessante a gente observar sobre isso. Agora, para finalizar, queria falar com você, Cris. Aqui no Brasil, a gente já citou que Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro são times saudáveis financeiramente. Mas você acha que, por conta dessa SAF tá chegando no Brasil, você acha que vai ser inevitável todos os clubes brasileiros se transformarem? Você acredita que esses 3 clubes aí que estão bem na questão das finanças podem acabar se transformando numa empresa também? E você acha que vai valer a pena para eles? Com certeza. Só para se beneficiar, sabe? Porque, pega o caso do... Eu não vou citar o Atlético Mineiro, porque o Atlético Mineiro tem um acordo, né, com o Banco BMG, tá com uma baita dívida, então se os caras não tiverem uma boa gestão, não conseguirem boas colocações, títulos nos campeonatos, aí vai desandar o negócio. Mas, pega o Palmeiras e o Flamengo. Tô com a saúde financeira boa e ainda podem transformar o clube em um negócio, sabe? Então, vai ser muito mais... vai beneficiar bastante os clubes, né? É isso que eu penso. E todo mundo vai adotar isso uma hora. Por como eu falei, o futebol é um negócio. Eu concordo com você. Eu acho que vai acabar sendo inevitável. Não gostaria. Mas então foi isso. Agora vamos encerrando o nosso programa. Gostaria de agradecer a presença dos 3 comentaristas, Thiago, Kalil, Christian. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. E foi isso por hoje. Agora a gente está encerrando mais um Arquibancada MAC na Rádio Mackenzie. Gostaria de agradecer a todos que nos ouviram até aqui. Não esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, @ArquibancadaMac no Instagram, @arquibancada_M maiúsculo no Twitter e Arquibancada MAC no YouTube, onde temos lives diárias sobre o que está rolando no mundo do esporte. A gente também tem a reprise às 11 horas da noite aqui na Rádio Mackenzie. Muito obrigado e até a próxima.